Entrando ao vivo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui à última live do mês de maio, né, desse mês ciclo, né, do ano de 2023. Nessa semana que passou, pessoal, eu não consegui fazer lives porque eu estava muito doente, com febre altas todos os dias, né? Há 2 dias que eu não tive febre, né? Por causa de gripe muito forte, então nem vídeo eu fiz pro canal. Tive que cancelar, cancelei lives. Segunda-feira passada eu não conseguia nem falar direito, né? Por causa de problema de garganta, então não tinha condições mesmo. Então, hoje uma live muito especial, aguardada aqui há praticamente um ano, mais ou menos, esperando essa live. Estava muito ansioso, né? Boa noite a todos aqui. Francisco Rony, Vinícius Pacheco, Nahimanes Papa, Luke, né? Eu vou chamar aqui o nosso convidado aqui de honra hoje de preste, né? Geraldo Lemos Neto. Meu muito boa noite, uma live espiritualista e ufológica aqui para vocês. Então, você é o nosso grande convidado, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Wellington. Um prazer estar aí com vocês nesse canal Mistérios Paranormais e Ufológicos. Muito obrigado pelo convite. A gente vai tentar falar sobre a civilização hebraica segundo o espírito de Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Então, agora a palavra é com você, Geraldo. Tá bem. Muito obrigado. Bom, a gente vai inicialmente falar sobre o seguinte: existe um dos principais livros de Chico Xavier, escritos pelos um de seus mentores espirituais, que é o espírito Emmanuel, ou Emmanuel, como alguns gostam de se referir a ele. E este livro chama-se A Caminho da Luz. E o espírito de Emmanuel vai revelar uma coisa muito importante. Mais tarde, conversando eu particularmente com Chico Xavier, ele vai precisar a data ou as datas em que o assunto ocorreu, que é o degredo de milhões de espíritos que estavam renitentes, que estavam vinculados a uma guerra nuclear que aconteceu num planeta que orbita o sistema binário de Capela, a mais de 40 anos-luz de distância do sistema solar. E esse degredo de Capela para a Terra, eles foram expulsos de lá justamente porque causaram uma série de desequilíbrios. Eles foram expulsos de lá em 4 grandes levas. A primeira delas, aproximadamente 12 mil anos atrás, 10 mil antes de Cristo, aqui na Terra. A segunda dela, que foi a primeira delas, a dos arianos. Depois vieram aqueles que formaram na Terra a civilização hindu, numa segunda leva. Depois os arianos se misturaram à civilização dos hindus, criando a civilização indovédica ou indo-ariana, que é a nossa civilização máter do Ocidente toda, né? Porque de todas as civilizações que floresceram na história da humanidade, a civilização indovédica ou indo-ariana, também conhecida como indo-europeia, foi a que mais se misturou entre os povos terráqueos e mais viajou, né? A gente pode dizer que ela é uma civilização máter de pelo menos 94 culturas diferentes do mundo indo-ocidental, englobando aí a península, a região ali da Índia, do Paquistão, do Afeganistão, do Irã, a região do Oriente Médio toda, prosseguindo também em direção à Europa, tanto do norte quanto anglo-saxã,
quanto do sul, os latinos, os célticos, e a partir daí, obviamente, das nações europeias para todas as Américas, para a África e até alguns países da Ásia hoje, que são os herdeiros dessa grande casa máter, que a gente pode dizer que é a língua védica, o sânscrito, que até hoje originou essas mais de 100 línguas ocidentais, e dentre elas, naturalmente, o português, né? Agora, além disso, né, depois dessa segunda leva e essa mistura entre os arianos e os hindus, vieram os egípcios, que habitaram em torno ali das margens do rio Nilo, e mais tarde, por último, vieram os hebreus, que é o nosso foco de hoje. Então, todos esses povos que criaram civilizações muito peculiares, muito próprias aqui na face da Terra, todos eles não são da Terra, são originários, esses espíritos, não é, que vieram encarnar aqui na Terra, são, na realidade, uma civilização extraterrestre. E Emmanuel vai explicar para nós que eles, aqui na Terra, respeitaram as divisões culturais e linguísticas e religiosas que eles tinham no planeta, lá na constelação, ou no sistema solar binário de Capela, trazendo para a Terra as suas culturas, o seu modo de ser e também as suas crenças. Daí a importância do povo hebreu na constituição do cristianismo posteriormente e na constituição de toda a civilização ocidental que nós consideramos como cristã. A gente tem que pensar que é justamente dentro, no seio desse povo hebreu, que nasceu Jesus de Nazaré, conforme já estava previsto em séculos de profecias deixadas por enviados do Cristo no seio dessa civilização milenar. Então, o ápice dessa civilização, a gente pode dizer que começa por volta de 1500 anos antes de Cristo, com a história de Moisés, não é, a grande história de Moisés. Não se precisa até hoje exatamente o ponto na história em que ele viveu. Há controvérsias a respeito dessa época, desses séculos. Alguns historiadores falam em 15 séculos antes de Cristo, outros vão falar em 13 séculos ou até mesmo 12 séculos antes de Cristo. Mas isso pouco importa. O que importa é que a figura principal de Moisés, como um dos patriarcas da civilização hebraica, é primordial para o nosso entendimento até da realidade presente. Porque no dizer de Chico Xavier, a ele foi dada uma missão muito grande e especial, e ele teria, inclusive, psicografado na pedra o primeiro livro psicografado aqui na planeta terrestre, proveniente das esferas mais altas. E este livro é justamente os 10 mandamentos, que ele recebe da parte de Deus, né? Dentro da cultura hebraica. Nós sabemos que, muito provavelmente, ele o recebera de espíritos superiores em nome de Deus, e talvez até do próprio Cristo, que é o governador da Terra. E este livro é o que nós todos conhecemos como os 10 mandamentos de Moisés. Moisés também é responsável pelo Torá, que é a reunião dos 5 primeiros livros da Bíblia, especialmente situados no Novo Testamento, começando pelo livro A Gênesis.
ou livro de Gênesis, que é o primeiro de seu livro. Curiosamente, este livro, que resume de forma enigmática, hermética, com muitos símbolos, mas que usa uma linguagem mais popular para talvez alcançar a compreensão daqueles conterrâneos de seu tempo sobre coisas complexas, como, por exemplo, a formação da Terra, a formação da vida na Terra, a formação dos seres humanos, né? A evolução dos seres humanos. Tudo isso está de forma, vamos dizer assim, simbólica, expresso no Gênesis de Moisés. E uma das coisas que está lá muito claro é justamente o degredo do chamado paraíso, não é? Quando ele conta a história do Éden, em que habitava Adão e a sua companheira, primeira esposa, que é Eva, e ambos foram tentados, não é, pela serpente do mal, e que os induziu a comer a maçã do pecado, e a partir daí, incorrendo em erro, incorrendo no pecado, eles são expulsos do paraíso. Ora, o Espírito de Emmanuel vai nos esclarecer com muita clareza que isto tudo é um grande símbolo, que na realidade não existiram essas primeiras pessoas na Terra. Tanto Adão quanto Eva representam, e os seus filhos, né, que seriam Caim e Abel, essas 4 grandes raças, 4 grandes etnias que vieram degradadas para a Terra, expulsas do, entre aspas, paraíso, que era, na ocasião, o planeta que orbitava o sistema binário de Capela. E ele conta, inclusive, que naquela época, nós vamos imaginar 12 mil anos atrás, até 7 mil anos atrás, naquela ocasião, aquele planeta já estava no ponto de transição planetária, saindo da condição de mundo de expiação de provas e entrando na condição de mundo em regeneração, por volta de 7.000 antes de Cristo, data da Terra, não é? E a partir daí, vamos imaginar que eles já tinham toda a tecnologia que nós temos hoje, toda a ciência que nós temos hoje, não é? Todo o avanço tecnológico, científico, médico, todas as comodidades da vida social que hoje na Terra nós temos, mas isso há 7.000 anos atrás. Então imaginem vocês o choque que foi para esses espíritos serem degradados de lá, serem expulsos de lá e encarnarem na Terra, ainda um planeta extremamente primitivo, embrutecido, cujas civilizações ainda eram muito precárias. O homem mal tinha saído das cavernas, estava ainda nos primórdios da agricultura, sem conhecimentos tecnológicos, sem conhecimentos médicos, sem conhecimentos científicos, com religiões animistas, sem uma grande noção sobre a vida, sobre o espaço, sobre o tempo. Então, para eles, foi realmente um choque. Por isso que, nos escritos de Moisés, ele usou dessa figura, não é? De linguagem, através dos símbolos desse casal, que é Adão e Eva, que tiveram depois os filhos Caim e Abel, e chegando aqui na Terra, naturalmente que eles vão estranhar muito e ter saudades do paraíso perdido. Tudo é muito relativo, né? Nós vamos lembrar também que o relato bíblico conta que Caim matou Abel, o próprio irmão, antes do terceiro irmão nascer,
que é Sete. E o interessante é que diz lá que, envergonhado, né, diante do pai e da mãe, Adão e Eva, Caim vai para uma cidade chamada Nod, onde ele encontra uma esposa, casa-se com ela e faz com ela descendência. Ora, só aí já mostra que isso era uma figura de linguagem, porque se Adão fosse de fato o primeiro homem e Eva fosse de fato a primeira mulher, e eles tiveram Caim e Abel como filhos, mas Abel foi morto por Caim, então não tinha mais ninguém na terra. E, no entanto, a própria Bíblia, o próprio livro de Gênesis de Moisés indica que Caim saiu da casa dos pais e foi em direção a uma cidade chamada Nod. Então ele encontrou uma outra civilização. Ora, que outra civilização é essa? É exatamente a civilização terráquea, que era primitiva naquela época, não é? Daí esse livro de Chico Xavier é muito importante para a gente compreender a história da humanidade. E isso tudo nos leva a ter uma pesquisa mais aprofundada sobre a civilização hebraica, porque ela é a base religiosa mais forte de toda a religião ocidental, uma vez que o Emmanuel, nas páginas deste livro, vai nos dizer que os hebreus na Terra representam a mais alta hierarquia espiritual, porque foram eles os primeiros a nos trazer a noção muito arraigada e muito correta da existência do Deus único. Ou seja, eles foram os primeiros que promoveram na Terra a clara concepção monoteísta, quer dizer, os conhecimentos de que Deus é um só. E por isso mesmo eles são muito importantes. Bom, e aí nós vamos ter vários tempos da civilização hebraica, na linha do tempo da formação do povo de Israel, lembrando que entre 1500 e 1350, ninguém sabe ao certo, foi a vida, podemos situar aí a escravidão do povo de Israel junto aos egípcios, viveram vários séculos na escravidão e depois foram então libertados por Moisés, que os levou na direção da terra de Canaã, passando 40 anos no deserto de Madiã. Então, provavelmente, até o ano 1300 a.C. A partir daí, durante 250 anos, eles ocuparam essa terra de Canaã e dividiram-se em várias tribos, né? Nós temos aí os 12 filhos de Judá, que são as 12 tribos de Israel, até mais ou menos por volta do ano 1050 a.C. Em torno do ano 1030 a.C., se estabelece a monarquia dos hebreus, que vai ter, naturalmente, 3 reis muito famosos. Um deles, mais conhecido de todos, que é Davi, também o outro, Salomão. E nessa época também surge o profetismo, que é muito importante nós entendermos como sendo uma época em que os espíritos, em nome do Cristo, vinham intuir os médiuns profetas para que eles falassem sobre o futuro e previssem, inclusive, a própria vinda de Jesus à Terra. Por volta do ano 722 dessa era antes de Cristo, nós temos a formação do reino do norte de Israel,
situado na Samaria, e que é depois invadido pela Assíria. Por volta do ano 586, o Reino do Sul, que é chamado de Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, ele vai ser invadido pela Babilônia. E entre os anos 586 e 536 a.C., há um novo exílio do povo hebreu na Babilônia, até que no ano 536 a.C., muitos dos iluminados hebreus, entre eles o profeta Daniel, vai viver na Pérsia e depois voltam para a reconstrução do reino de Judá, né? Então nós temos nessa linha do tempo 3 grandes tempos transformadores da vida dos hebreus na Terra. Por volta aí de 1350 a.C., a escravidão no Egito, a vida de Moisés, que viveu inclusive na família do faraó, né, a sua disputa com o faraó, o êxodo, a figura da sarça ardente, a luta e o enfrentamento do povo hebreu contra os egípcios e a sua fuga para o deserto. Por volta de 1300, então, a vida no deserto, os 40 anos aí de solidão, de retiro, de aprendizado, o ensaio de uma sociedade alternativa, o preço da liberdade e a murmuração. É daí que surge, por exemplo, o hábito que existe até hoje em Jerusalém deles murmurarem, né? Tem lá o Muro da Lamentação em Jerusalém até hoje. E entre os anos 1250 a 1050 a.C., a formação das 12 tribos de Israel, também conhecida como 12 tribos de Judá, que é a consolidação da crença no Deus único, a prática do monoteísmo, a noção da justiça, né? Porque é na lei judaica que está a noção do olho por olho e dente por dente, a concepção das leis da vida, a autonomia produtiva, que vai, inclusive, basear a sociedade de propriedade privada, e a mistura de povos e categorias marginalizadas, que na sociedade hebraica não era bem aceita, né? E em seguida a divisão do reino no ano 930 a.C., sendo o norte o reino de Israel, com capital na Samaria, o sul o reino de Judá, com capital em Jerusalém, e ambos são invadidos, o reino do norte no ano 722 a.C., e o reino do sul, do norte foi invadido pelos assírios, o reino do sul foi invadido pelos babilônicos em 586 a.C. É desta época que surgem, então, os profetas, chamados profetas do rei. E é mais ou menos nessa época que nós temos o livro dos reis, que é muito interessante, porque nós podemos chamá-los também de profetas de Javé. E é dessa época que vem a figura icônica e importantíssima do profeta Elias, que é considerado um dos principais profetas do judaísmo, que tem uma missão extraordinária diante do povo hebreu, e a sua vida está descrita a partir do primeiro livro de Reis e até o segundo livro de Reis. É um texto muito histórico e também muito simbólico. Ele mostra a grande crise e confusão naquele tempo e que se reflete até hoje. Elias chama a atenção dos desvios do povo hebreu
pela adoração ao bezerro de ouro, e principalmente conclamando-os a voltar à fé original em Deus, que ele chama de Javé, não é? As fontes da fé em Javé. Ele fala também da submissão e conversão à Mãe Terra, chamada Gaia, e nos mostra que Javé é o Deus que tem o projeto da vida. E tudo mais que estaria fora de Javé, ele chama de projetos da morte. Então, como projeto da vida, ele se remete ao segundo livro de Gênesis, de Moisés, mostrando a responsabilidade do povo hebreu aqui na Terra, que eles deveriam reconstruir aqui na Terra o paraíso perdido. E, como projeto de morte, ele mostra que nós deveríamos vencer todas as tentações da matéria que estavam previstas no livro de Gênesis, número 3, de Moisés. Então, Elias funciona como um pedagogo que refaz a história em sua vida e nos mostra o caminho. De certa forma, ele repete a história de Moisés, não é? Convertendo-se num verdadeiro representante legítimo do mais alto profetismo, e ao lado de Moisés situa-se também como o mais alto representante da lei hebraica. Ambos vão se apresentar, inclusive a importância de ambos na época de Jesus, quando Jesus vai orar e tem aquele fenômeno de transfiguração e aparecem ao lado de Jesus justamente esses dois espíritos, Moisés e Elias. Bom, na época de Elias, Israel e a Judéia estavam vivendo um forte desenvolvimento econômico, com muita produção agrícola, então uma riqueza e uma abundância que levou os hebreus a terem uma condição de grande poderio econômico. Isso gerou uma grande elite na cidade de Jerusalém e na corte do rei, que eram chamadas de Casa de Marfim, ou Vacas de Bazã, não é? A capital era bem fortificada, a ponto de Amós chamar o palácio de Casa de Marfim. Havia uma burocracia muito bem organizada, ao modelo fenício, e existia lá a figura de Jezebel, ou Jezabel, que vai representar nos ensinos de Elias como a representante do mal, não é? E ela era mulher de Acabe, que era filho de Amós, e vai ser uma grande opositora de Elias. Tanto Amós quanto Jezebel são os grandes opositores de Elias. Por quê? Porque naquela época, o marido dela, Acabe, cujo pai, aliás, não é Amós, era Anri, havia trazido para Jerusalém o culto a Baal, que era o deus da chuva, da fertilidade da terra, e o culto de Acera e de Astarte, que eram as deusas da fertilidade. Ou seja, ele tinha trazido cultos pagãos. Acabe construiu um templo para Baal e sustentava seus sacerdotes no palácio, à custa de muito dinheiro. Enquanto isso, o povo estava oprimido, empobrecido, confuso em relação à fé e à prática religiosa. E por isso Elias se opõe tão fortemente a Acabe e Jezebel e Anri. Então, o exemplo, a conduta, o testemunho de Elias, combatendo o materialismo, porque, na verdade, esses cultos nada mais eram do que a representação materialista da fé, que perdia o valor,
E Elias resgata para a história do povo hebreu os valores que estavam esquecidos, os valores da fé original em Javé. E mais tarde, esse mesmo povo, Elias consegue o seu intento de trazer o povo de novo à fé no Deus único, à fé verdadeira, sem grandes ligações com a materialidade do mundo. Mas mais tarde a gente vai ver que essa crise vai se repetir no futuro, no quinto século antes de Cristo, quando Israel é invadido pela Babilônia. Então, essa busca de sentido de Elias, na acepção mais alta da religião hebraica, ela se repercute até hoje, porque todos nós estamos diante dessa grande luta, né, do desvio das escolas religiosas, que tem a sua origem pura, elevada e mais alta, na espiritualidade mais sublime, como o próprio cristianismo através do Cristo, mas que ao longo do tempo, ao longo dos séculos, podem ser pervertidos ou desvirtuados pela união da igreja original ou do culto primordial, da fé simples e pura, com o poder do Estado ou do dinheiro e a conversão do que é mais espiritualidade em materialidade, não é? Então, nesse sentido, Elias representa cada um de nós, essa luta que cada um de nós precisa enfrentar dentro dos nossos espíritos, em não ceder ao materialismo jamais, seja ele expresso por qualquer doutrina, por qualquer ideologia política, social, que hoje está muito em voga, né? Querendo combater os valores mais altos da crença em favor de transitoriedades materialistas, para que a gente possa seguir o caminho mais reto e mais puro da espiritualidade superior. Então, Elias se apresenta como esse missionário que está sempre a caminho da espiritualização, conectando o seu povo à espiritualidade mais alta, sempre disponível para levar o seu povo à conexão com o Espírito de Deus. Não é ele que define o destino das pessoas, mas ele encarna o chamado e passa a ser o grande médium que obedece de forma clara e segura às ordens que recebe do mundo espiritual superior. Ele se converte nesse profeta, homem de Deus, mas também ele, por sua vez, precisa aprender muito e vai ter contato com uma mulher extraordinária, considerada pecadora, pobre, viúva e estrangeira, porque ela não era hebraica, ela era síria, de quem ele aprende a partilha das coisas materiais e a defesa da vida em todas as instâncias. A princípio, ele tem medo, ele foge, como muitos de nós, diante das dificuldades. Ele tenta desistir de tudo, ele quer morrer, mas a espiritualidade maior presente na sua mediunidade gloriosa o adverte e ele, de forma obediente, volta ao caminho da fé, segue em frente e tenta refazer diante do povo hebreu a imagem, o conceito de Deus e as manifestações do espiritualismo superior, da espiritualidade maior, não é? E ele se transforma nesse profeta de Deus. E é interessante a gente ver que ele se modifica através dessa viúva de Sarepta, que era o local da Síria, e com ela aprende as questões mais altas que ele passa a defender
diante do seu próprio povo, né? Então, ele desperta perante o povo desviado do seu caminho reto a memória de Deus, a memória do povo de Deus. E a partir daí, ele tem essa forte experiência de Deus em sua própria vida, respondendo os apelos de Deus a partir da sua realidade concreta. Então, Elias, de certa forma, devolve ao povo seu verdadeiro sentido existencial, a noção da fé em Javé, que é o Deus único, e a sua dignidade. Devolve, portanto, Deus ao seu povo e reacende a sua aliança. Então, ele tem, a sua trajetória é muito semelhante a Moisés, porque a gente pode perguntar como que ele conseguiu isso. Então, por exemplo, no profetismo, o primeiro grande momento profético dele é quando ele anuncia a seca, a praga da seca, a Acabe, que está descrito lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Exatamente como Moisés havia anunciado a seca ao faraó dos egípcios, né? Séculos antes. O segundo grande momento é quando ele acolhe o apelo de Deus para partir da Judéia e ir buscar o estrangeiro, como também Moisés parte do Egito em busca da terra de Canaã. E o terceiro momento, que é o momento de Galade, quando ele se vê diante da injustiça criada pelo abandono da fé em Javé, pelo desvio dos cultos a Baal, né? Assim como, né, Moisés vivenciou isso também quando ele repreende o povo hebreu no deserto, que havia estabelecido o culto ao bezerro de ouro, não é? Também num quarto momento, quando ele parte da cidade de Carite, no deserto, além do Jordão, não é? E lembrando, por exemplo, a partida de Moisés em direção ao deserto de Madiã. E no quinto, quando ele é alimentado com pão e carne que se materializam diante de si no deserto, como está descrito no livro de Reis, capítulo 17, versículos 4 a 6, assim como Moisés e o povo hebreu, séculos antes, é alimentado com maná dos céus e codornizes que se materializam também diante deles no deserto. Então, Elias refaz a caminhada do povo de Deus às voltas das fontes originais da fé, obedecendo à ordem de Deus, refazendo a caminhada do povo hebreu a essa originalidade da fé, revivendo a história do passado, iniciando a volta às fontes primevas da fé, tomando o caminho de reencontro com Javé, despertando a memória do povo hebreu, e por isso ele é responsável pela coesão do povo, que prossegue séculos adiante, e a sua experiência pessoal interior, depois de longo e penoso aprendizado, ela é totalmente mediúnica, não é? Inspiracional, de grande potencial mediúnico, mostrando que ele tinha uma conexão gigantesca com Deus. E de Carite, como eu havia dito, ele é enviado por Deus ao estrangeiro, onde ele conhece essa viúva, que é um símbolo da expressão do povo humilde, que não esqueceu a aliança com Deus, que manteve os valores da verdadeira religião. E com ela ele vai aprender a ser profeta nos 3 anos que ele permanece em sua companhia, sem nenhuma atividade religiosa, a não ser a humildade. Não é? Isso faz lembrar também o apóstolo Paulo, quando ele ainda recém-convertido ao cristianismo,
nas portas de Damasco, quando ele se encontra com Jesus, e Jesus o pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele mais tarde vai se encontrar cego com aquele mesmo que ele iria matar, não é? E a ele é restituída a visão, ele se instrui sobre os ensinamentos do Cristo no Novo Testamento e parte para o deserto na companhia de Áquila e Prisca e fica 3 anos no deserto. Então a gente vê que o Velho Testamento tem muita conexão com o Novo Testamento. E então nós podemos dizer que a oração de Elias renovada é mesmo a expressão do clamor dos humildes, dos deserdados da sorte, e por isso mesmo ela é muito eficaz, porque tudo que ele passa a pedir, como está constante lá no capítulo 17, versículo 22 do livro de Reis, Deus atende o seu clamor, não é? Assim como havia atendido o clamor de Moisés no Egito, ele consegue isso, né? Então, é por isso que a gente vê ele dizendo: agora sim sei. Quer dizer, quando ele recebe essa instrução espiritual superior, né? Ele ouve: agora sim sei que és um homem de Deus, que Deus fala por tua boca. E ele assume a sua missão sem medo, sem vacilações, e tem êxito nessa missão, né? De trazer não somente o povo hebreu à originalidade da sua fé, mas também o reconhecimento do rei e dos grandes da sua sociedade, não é? Que, de certa forma, foram tocados, não é? Isso nos faz lembrar, por exemplo, da passagem de Mateus, quando Jesus fala: Pai, eu te agradeço porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. A gente vê que ele, nesse processo, Elias vai distanciar-se da monarquia, do rei, e vai se aproximar-se mais das vítimas da monarquia. E justamente aí ele resgata sua identidade. O fim da missão dele no Horebe vai ser justamente o enfrentamento direto com o poder. E por isso ele toma medidas drásticas, como, por exemplo, a decapitação de vários, né, dos seus detratores. Nós vamos ver na própria Bíblia que Jesus reconhece que mais tarde esse profeta Elias vai ser a personalidade reencarnada na época do Cristo de João Batista, que era o primo de Jesus, primo da mãe de Jesus, primo de Maria, filho de Isabel, que era prima de Maria, não é? Jesus diz isso abertamente, que Elias já havia voltado, que Elias havia uma promessa, né, uma profecia, que ele haveria de voltar, e Jesus fala que de fato ele já essa promessa era válida e que Elias já tinha voltado, e lá no Evangelista está escrito que todos entenderam que de João Batista Jesus falava, ou seja, o próprio Jesus identifica no profeta João Batista, que era seu primo, a reencarnação do profeta Elias. E, de certa forma, assim como ele agiu 9 séculos antes do Cristo, né? Como João Batista, ele vai ter essa mesma ação, tomar uma posição frente à corrupção dos reinos, né? Ele combate frontalmente os escândalos da corte de Herodes, os escândalos de Herodias, que era amante
do rei. Nós sabemos que, muito provavelmente, fazendo uma ligação com a história de Elias e o seu enfrentamento com Acabe e com sua mulher Jezebel, provavelmente os laços reencarnacionistas se repetiram na época do Cristo, sendo João Batista Elias, o rei Acabe nada mais é do que o próprio rei Herodes, de novo, e Jezebel, que representa simbolicamente o mal dentro do judaísmo, nada mais é do que, provavelmente, a figura reencarnada na pessoa de Herodias. Ela que era esposa de Filipe, irmão do rei Herodes, e, no entanto, amante do próprio cunhado, que era o rei Herodes, né? E na época de João Batista, ele combate esse desvio moral, esse desvio ético com vigor, e por isso mesmo ele é perseguido e morto, tendo a sua cabeça decapitada a pedido da filha de Herodias. Então vejamos aí que a grande conexão, não é, dessa vida de Elias com a vida de João Batista e também o Velho Testamento, que expressa para nós o judaísmo, com o Novo Testamento, que é já a resposta dos céus aos anseios do povo hebreu, que é o cristianismo, a mensagem da boa nova de Jesus, que vem nos dar o alívio pela fraternidade, pela misericórdia, pelo amor, já não mais a lei da justiça pura e simples, vigorosa, da lei do olho por olho e dente por dente, mas a lei da misericórdia, pela qual o amor cobre a multidão de nossos pecados, de nossos erros. E também a ligação disso tudo com o espiritismo cristão, que vai nascer na Terra muito mais tarde, no século XIX, com a missão de Allan Kardec, o apóstolo consolador, que vem trazer a missão da verdade, não é? E nós sabemos que esse mesmo espírito de Elias e João Batista, que é um único espírito, em vidas diferentes, vai receber de Jesus a tarefa de guiar a revelação espírita no século XIX, e ele se apresenta a Allan Kardec na Terra como o espírito da verdade. E é por isso que nós consideramos que a revelação espírita, a terceira revelação de Deus aos homens, é a revelação da verdade, porque feita pelo Espírito da verdade, que, conforme o próprio João Evangelista, o discípulo do Cristo, que a gente acredita ser a reencarnação na figura de Kardec, Allan Kardec, havia notado que Jesus havia dito que ele enviaria outro Consolador, o Espírito da Verdade, que nos faria lembrar de tudo quanto Jesus estava ali dizendo naquela ocasião e nos explicaria todas as coisas. E este Consolador ficaria conosco até o fim dos tempos. E é justamente a terceira revelação espírita, guiada pelo Espírito da Verdade, ou seja, pelo médium direto do Cristo, que é João Batista, seu primo, e Elias, o grande profeta do judaísmo. Então nós vemos aí que nessa árvore gloriosa, nós podemos considerar o judaísmo, a missão do povo hebreu, como degradado de capela e recebido aqui na terra pelo Cristo Jesus, como a grande raiz desta árvore frondosa, grande e poderosa, o cristianismo como sendo o grande tronco, representando aí a boa nova do Cristo, o Evangelho de Jesus, e o Espiritismo hoje, na atualidade, desde o século XIX até hoje, no século XXI,
menos de 2 séculos ainda, não é? De existência na face da Terra, como a ramificação dos galhos, das folhas, das flores e dos frutos que nós hoje estamos colhendo a 1000 por 1, que são os livros, né, de orientação espiritual superior, que desde os evangelhos vieram, depois se multiplicaram com os 33 livros de Allan Kardec, considerando aí cada ano da Revista Espírita como um livro, e mais tarde, agora, no século 20 e 21, os 543 livros de Chico Xavier, né? Então, portanto, uma só fonte, uma só árvore de vida plena que nós temos que reverenciar. A gente agradece aí a presença de todos vocês e estamos às ordens aí para os amigos que quiserem perguntar alguma questão, se nós a soubermos responder. Já tem, já. Eu tenho 5 perguntas aqui já para você aqui já. Pois é. Mas antes aqui, eu quero agradecer aqui ao Rony pelo superchat aqui de 5,50. Muito obrigado, Rony, isso ajuda demais o canal, né? Também quero agradecer aqui a Transcomunicação Instrumental, que é a Dilcleia. Muito obrigado também, né, pelos R$11, né? Muito obrigado, isso ajuda demais. Vocês não sabem o tanto que ajuda a gente aqui, o canal principalmente, né? Então eu vou começar a fazer as perguntas. Mas antes, Geraldo, quando você começou a falar, você tocou num tema bem interessante, que na parte de astronomia, que a gente chama de sistema binário, que, ou seja, sim, que são um sistema que é rodeado por 2 sóis. É como se, vamos supor, que o planeta Terra aqui tivesse 2 sóis. Como é que você imaginaria, começando aqui por essa pergunta, uma vida num planeta desses, uma civilização habitando um planeta desses, no seu ponto de vista? Olha, nós temos que, dentro do conhecimento astronômico atual, viu, Wellington, a gente vê que a maioria dos sistemas estelares, inclusive, é binária, ou seja, não tem uma só estrela. A maioria, isso os próprios astrônomos dizem isso, mais de 70% de todos os sistemas estelares conhecidos são compostos de 2 estrelas. O nosso caso, que é o sistema solar, portanto, que até hoje nós somente conseguimos entender e visualizar e estudar como sendo um sistema de uma única estrela, que é o nosso Sol, ele, portanto, é minoria no universo, é minoria nas galáxias. A maioria dos sistemas estelares, eles são binários. O sistema de Capella é um sistema binário. O que acontece em relação a isso? Quando você tem um sistema com uma estrela só, todos os planetas orbitam esta única estrela. Então, no nosso caso, a Terra, nós orbitamos o Sol. Por isso que nós temos a aproximação os dias e as noites pela nossa rotação e a nossa translação ao redor do Sol em diferentes distâncias que vão definir as estações do ano, né? Verão, primavera, verão, outono e inverno. No caso dos sistemas binários, onde existem 2 estrelas, o que ocorre? Essas estrelas, elas não estão muito perto uma da outra. Elas estão a uma distância considerável. E o que ocorre é que os planetas que orbitam esse sistema, eles orbitam o centro de gravidade do sistema. Então, eles não orbitam as estrelas propriamente ditas.
mas eles orbitam o ponto de gravidade, de equilíbrio, equilíbrio gravitacional que é produzido entre elas. Então, as duas estrelas, a menor delas, naturalmente, a que tem menor massa, ela passa a orbitar essa maior, e com isso eles geram, então, um centro de gravidade que não está localizado em nenhuma delas, está fora das duas estrelas. E os outros planetas, então, vão orbitar este centro de gravidade. É muito curioso isso, porque nós podemos, se a Terra estivesse num sistema desses, muito provavelmente nós veríamos dois sóis de colorações diferentes. Exatamente. Né, de colorações diferentes e em épocas diferentes. Então, por exemplo, pode ser que durante a nossa rotação, né, durante o dia, a gente viesse a ver o nosso Sol amarelo, quente, maior, e durante a noite a gente veria, ou viesse a ver, uma outra estrela menor, talvez de uma coloração azulada, ou talvez de uma coloração roseada, não é? É tipo a Lua, né? Só que bem menor. Não seria tão próximo como a Lua, não. Seria mais distante. Mas seria um outro Sol com talvez uma luminosidade. Seria o tamanho de uma lâmpada? Vamos jogar. Isso vai depender assim ao infinito, porque os sistemas não são iguais, não é? Como nós temos também sistemas que são trinos. E tem as estrelas vermelhas, né? Você também já deve ter ouvido falar, né? O sistema de Sírius, por exemplo, Sírius é a estrela mais brilhante da nossa galáxia, que é a Via Láctea. O sistema de Sírius, ele é trino, ele tem 3 estrelas. E então o centro de gravidade desse sistema vai ser justamente o equilíbrio orbital entre essas 3 estrelas, naturalmente mais próximo daquela que é a maior delas, que é Sirius A. Ok. Então, o Rony está te perguntando assim, ó, falando para você aqui, senhor Geraldo, quando a serpente ofereceu ao conhecimento do bem e do mal aos seres espirituais, que ali estavam em evolução espiritual, a serpente foi jogada também? Jogada à terra? Olha só, sim, porque a serpente é um símbolo. Ela não existe como um ser, correto? Assim como Adão, Eva são um símbolo, o que nós vamos depreender daí? A serpente seria a representação dos espíritos desencarnados votados ao mal, votados à guerra, votados aos vícios, né? E por isso a questão da tentação. Eles influenciam os seres encarnados para o mal. Isso não significa que nós estamos à revelia da proteção dos nossos mentores e guias e nem de Deus. A gente só vai cair no mal, no vício, se a gente cultivar esse mesmo mal e esse mesmo vício dentro de nós e estabelecer a sintonia, que foi o caso de Adão e Eva, porque a maçã é o símbolo da sintonia. Quando a serpente sugere a Eva que ela coma a maçã do pecado, ela poderia ter se negado, não é? Então, mas Eva não se negou, ela comeu e ainda ofereceu a Adão. Então, ambos caíram na tentação do mal e, por isso, entraram na sintonia dos espíritos do mal que estavam ali em Capela. Então, é muito lógica essa pergunta sua, porque, naturalmente, esses espíritos do mal também vieram para a Terra. Porque o planeta de Capela estava ascendendo a uma posição superior na hierarquia dos mundos.
que é a posição de planeta regenerado. Então, todos aqueles que não se sintonizavam com o avanço previsto 7.000 anos atrás, em Capela, foram degradados para a Terra. E tanto é verdade que, no caso da Terra, essa serpente vai se manifestar influenciando quem? Influenciando Caim. Quando Caim, tomado de ciúmes, vai matar o próprio irmão Abel, não é? Então, de fato, a pergunta dele tem muito sentido. E eu creio que sim, a serpente vem representando os espíritos desencarnados em Capela, que estavam ligados ao mal, ao vício, ao crime, à corrupção, à guerra, vieram também degradados para cá. Ele também está perguntando assim, ó, Rony, em Gênesis fala de uma criação de um exército. Fica a minha pergunta: esse exército foi criado pelo mesmo Deus criador dos seres divinos, Adão e Eva? Note bem, eu volto a dizer, Adão e Eva são representações. Eles não são seres reais. Eles são seres que são representados na figura de Adão e Eva. Né? Então, eles foram trazidos para a Terra e aqui formaram o que nós chamamos de raças adâmicas. As raças adâmicas, eu estou falando de milhões de espíritos que vieram encarnados aqui, que formaram aqui a corrente dos arianos, depois a dos hindus, depois a dos egípcios e, por fim, a dos hebreus. E é claro que os exércitos aí, eu não sei em qual contexto, que aí ele precisaria citar o trecho do Gênesis de Moisés para eu poder interpretar a contento. Mas todos os seres vivos são criados por Deus. Deus, ele é o responsável pela criação de tudo que existe. No Espiritismo, nós falamos que ele é a causa primária de todas as coisas. Ele é a inteligência suprema e é o supremo amor. E é o Pai criador de tudo e de todos. Bastou que o ser tenha um princípio de inteligência, seja ele qual for, ele é criação de Deus. Então, todos os seres são criação de Deus, assim como também todas as instâncias das individuações químicas que nós chamamos de matéria. Então, as subpartículas atômicas, as partículas atômicas, os átomos, as moléculas, os seres unicelulares, as células, os seres multicelulares, né, os seres vivos, peixes, aves, répteis, insetos, mamíferos, seres humanos, seres angélicos, todos somos frutos da criação divina. Sabe o que eu gosto de pensar, Geraldo? Minha opinião? Eu gosto de pensar o seguinte: não precisa do ser humano ir muito longe. É só ele pensar na quantidade inimaginável de vida que tem aqui, para ele imaginar o que tem nos outros planetas. Não precisa de ir longe, né? Você falou muito bem, Wellington, porque veja só, nós, seres humanos da Terra, conhecemos muito bem a vida aqui na face da Terra, nos ares, não é? Mas conhecemos só 5% da vida marinha. Nós só conhecemos 5% da vida marinha, aqui na Terra mesmo. Porque os nossos submarinos, os nossos equipamentos de mergulho vão a uma profundidade muito, muito baixa. Eles não conseguem ir nas profundezas do oceano. Né? E agora, os primeiros robôs que têm ido nas fossas submarinas têm descoberto seres extraordinariamente diferentes de nós. Né? E as matas fechadas também, que ninguém nunca entrou, gruta. Vejamos bem aqui no Brasil a floresta amazônica, que é a maior biodiversidade do mundo, né? O maior patrimônio em biodiversidade do mundo,
Nós não conhecemos nada. Certa feita eu vi uma palestra dizendo que a biologia, os biólogos, somente classificaram até hoje 3 milhões de espécies de vida na face da Terra, nos mares e nos ares. Muito bem. 3 milhões de espécies diferentes. É muita coisa. É muita coisa. Só que eles estimam, eles mesmos, os biólogos marinhos e etc., eles estimam que, na verdade, nós temos 10 vezes mais do que isso. Nós temos, aqui na Terra, 30 milhões de espécies de vida. Ou seja, ainda temos que descobrir 27 milhões de espécies distintas de vida na vida biológica terrestre que nós ainda não conhecemos. E o humano procurando lá fora, né? Não, eu acho que tem que procurar mesmo. Só que a gente tem que... A gente não pode esperar que lá fora a gente vai encontrar vida como nós entendemos na Terra, não é? Não, a não é ser diferente. a não ser que o planeta estudado ele se situe na chamada zona habitável das estrelas que estão sendo estudadas. Exato, por isso que eu comentei com você das 2 estrelas, né? Por causa da temperatura, clima. Não necessariamente o planeta tem que ter água igual aqui, pode ser uma água diferente. Né? Não, para ter vida semelhante à Terra, precisa da água, sim. Né? Agora, isso não exclui a possibilidade de vida diferente da Terra, com outros tipos de elementos. Né? Como, por exemplo, se supõe que a estrela Titã, se não me engano, de Titã é de Saturno ou de Júpiter? Saturno, a lua de Saturno. Lá chove metano. Exatamente. Metano. Lá o oceano é de metano. Mas os cientistas, os astrobiologistas, já estão dizendo que é perfeitamente possível que a vida lá seja organizada na base do metano, como elemento fundamental. Olha que louco, né? Quer dizer, uma vida lá não vejo aqui. De forma alguma, olha a temperatura, como é que é diferente. Muito diferente. De forma alguma. Exato. De forma alguma. A Mila está perguntando aqui, ó. O senhor acredita que Javé é o criador que necessita de sacrifícios humanos e nada é... Como é que ela está falando aqui? E moda milhares de pecadores no Antigo Testamento? Não, olha, Javé é a expressão do Criador da vida na concepção dos hebreus. Né? Então, é o Deus único, é o Pai Criador. Agora, nós temos que entender que a concepção dos hebreus, como eles vieram para um mundo primitivo, ainda bastante atrasado, tendo em vista os avanços que eles tinham em Capela, né? Então, eles precisaram se utilizar de uma lei de justiça muito severa, é a lei do olho por olho, dente por dente, e de uma série de prerrogativas judiciais, ou mesmo prerrogativas de lei de uso, não é? Ou de, vamos dizer assim, na ética da convivência social, bastante rígidas, para punir os chamados pecadores, porque eles viram que eles estavam em contato aqui na Terra com seres muito primitivos, estavam se misturando a seres muito primitivos, e que se eles não tivessem a disciplina através do medo, não é? Por isso que aí, no Velho Testamento, se tem tanto essa figura do Deus vingador, ou do Deus dos exércitos, não é? Porque eles precisavam disciplinar aquele povo que era essencialmente indisciplinado. Hoje é diferente, porque Jesus veio mudar isto. Jesus nos revela que Deus é um Pai de amor e de justiça e de misericórdia infinitas, que ele aceita o pecador.
E essa mudança de concepção a respeito de Deus está bem expressa naquele fenômeno que ocorreu com a mulher adúltera. Ela que havia sido pega em adultério, traindo o seu quarto marido, ela já tinha tido 4 maridos, né? Estava traindo o quarto marido com um quinto. E foi pega em adultério, e segundo a lei mosaica, a lei da tradição hebraica, de outros profetas, não é? Ela deveria, pela lei, ser apedrejada até a morte. Né? Essa é a lei de justiça. É o olho por olho, dente por dente. Não é? Vamos dizer assim, ao adultério, deveria se aplicar a pena de apedrejamento. Agora, imagina se isso vigorasse até hoje, né? 90% dos humanos na Terra... Não, nem fala. Morte por apedrejamento. Então, Meu Deus. hoje nós temos uma situação muito distinta, porque Jesus, quando ele encontra a mulher adúltera, o que ele faz? Porque ele foi tentado pelos fariseus, falando com ele, você tem que cumprir a lei. E a lei manda apedrejar essa mulher. E ele ficou em silêncio. Ele se abaixou, começou a desenhar no chão e narram os evangelistas que, a começar dos mais velhos, todos aqueles que estavam com as pedras na mão jogavam as pedras no solo e iam embora, porque eles reconheciam, depois que Jesus falou com eles, a seguinte frase: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E aí está lá no relato evangélico. A começar dos mais velhos, que reconheciam que tinham mais pecados, eles foram abandonando as pedras, e ninguém ficou ali para apedrejar a mulher adúltera. E isso nos mostra o quê? Nos mostra um outro sentido, que muda completamente a noção da justiça divina perante os homens, porque Jesus vira-se para a mulher e diz assim: mulher, ninguém te condenou? Ela fala assim, não, Senhor, todos foram embora. E ele diz a ela, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, aí é a função da misericórdia. Ela teve vamos dizer assim, a lição que o adultério era uma coisa negativa, porque ela quase foi apedrejada à morte. Ela quase foi levada à morte, ela sofreu o medo da morte, de ser apedrejada. No entanto, aquele que a poderia condenar, porque Jesus era o único santo, o único isento de pecado ali, e ao reconhecer que ninguém dos homens a havia condenado, ele disse também que ele não a condenava. Mas, no entanto, ele passa para ela uma disciplina, que ela mudasse de vida, né? Então, mostra aí que a justiça divina ela é misericordiosa quando nós mudamos de vida, quando nós fazemos o caminho da reforma íntima. Caso contrário, a gente retorna naquela outra frase do Cristo, que é muito clara: a cada um será dado segundo as próprias obras. A transcomunicação instrumental, a Diocleia, que está perguntando assim, ó. Pergunta ao nosso querido Geraldo que seria Chico Xavier o retorno do grande codificador do Espiritismo? Sim, não tem dúvida alguma sobre isso. Todos aqueles que realmente conviveram com Chico Xavier, especialmente depois da década de 1980 em diante, e principalmente depois do ano de 1992, quando Chico Xavier assumiu para nós, que convivíamos com ele diretamente, nós todos, não é? Eu, Carlos Bacelli, Marlene Nobre, Weimar Muniz de Oliveira, Cleusa, vários outros amigos, né? Bra, José Marques, Nubor, Elias Facuri,
a família Barçante, Dona Silvia Barçante, Dona Sônia Barçante, a família Gomes de Franca, não é? Dona Leonor Gomes, as filhas dela, Dona Branca, enfim, todos aqueles que conviviam com Chico Xavier de fato, Adelino da Silveira, que foi um grande biógrafo de Chico Xavier, John Harley, de Pedro Leopoldo, Muita gente. Amigos da família minha, Machado, de Pedro Leopoldo, todos nós, a partir dessa época, ouvimos, de uma forma ou de outra, de Chico Xavier, que ele era, de fato, a reencarnação de Kardec, que ele não tinha assumido isso antes, porque a obra dele não havia sido completada. Dona Neném Aluoto, que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos, Martins Peralva, que foi um grande expositor e escritor de livros espíritas do estado do Sergipe e que se radicou em Minas Gerais. Então, nós estamos falando aí de dezenas de criaturas, de pessoas que, como eu, conviveram na intimidade de Chico Xavier, especialmente a partir da década de 80, e que, de fato, Chico assumiu para nós que era Allan Kardec reencarnado. Você chegou a ter contato com ele, ou Geraldo, você chegou a ter alguma notícia dele depois que ele faleceu? Sim, eu tenho o costume de sonhar com ele, né? De, em desdobramento espiritual, encontrar com ele várias vezes, acontece várias vezes, e rapidamente ele me dá determinadas instruções, e aí eu tenho que... É interessante porque são instruções muito inusitadas, com as quais eu não teria nenhum tipo de intuição para por mim próprio seguir, mas que depois da fala dele passa a ser realidade, passa a se concretizar com a chegada de novos amigos, com o fortalecimento de novas tarefas, de novos trabalhos que acabam por se materializar. Eu também vou falar uma coisa para você aqui agora, que é muito importante de a gente discutir isso aqui antes de encerrar a live. Aqui em Uberaba está acontecendo muito, né? Eu não sei em outro lugar. Direto está tendo casos de suicídio. O Geraldo. Inclusive, esse dia para trás, teve uma pessoa que escreveu uma carta e ficou em cima da linha do trem, esperando o trem passar por cima da pessoa. Disse que estava com depressão. O que você fala de uma pessoa que passa de um processo depois de um caso desse? Como é que ela acorda? O que acontece, na sua opinião, depois com essa pessoa? Para mim, é a pior coisa que tem. O suicídio é a pior coisa que tem. Ela vê tudo, não vê? O trem passando por cima. Nós temos que esclarecer as pessoas que a vida continua, que não existe a fuga da vida. Que a maioria dos suicidas acha que ele, em se matando, em anulando a vida física, que ele estará livre dos problemas que ele enfrenta aqui na Terra. E isto é uma falácia, isto é uma mentira, isto é uma ilusão. Os problemas vão ficar piores, porque além deles continuarem a existir, porque a maioria dos nossos problemas são problemas que existem conosco, nos nossos espíritos, não é? E, além disso, nós vamos causar uma grande decepção para as nossas mães, para os nossos pais, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, netos, amigos mais próximos, que vão ficar extremamente magoados conosco. Nós vamos carregar essa culpa para o além. Além disso, a energia que Deus nos deu, que a vida é um patrimônio sagrado, e a energia que Deus nos deu para a composição desse corpo físico que nós provisoriamente habitamos aqui na face da Terra, ela não se extingue com o ato do autoextermínio, com o suicídio, porque ela continua existente. A gente, vamos supor, só como exemplo, antes da reencarnação, eu programei, primeiro, todas as reencarnações de pessoas com, segundo Chico Xavier, de inteligência mediana, não precisa ser muito brilhante, de inteligência mediana para cima,
todas elas são programadas antes da nossa reencarnação. Programadas com benfeitores espirituais, com mentores, guias, parentes e amigos do plano de vida mais alto, não é? Nós próprios pedimos a reencarnação, nós próprios pedimos o enfrentamento de determinados problemas emocionais, problemas familiares, problemas profissionais, para que nós possamos enfrentá-los e vencê-los. Porque a vida é uma construção de lutas em favor de acertos, de superações, de conquistas. Se não for assim... E tem outra coisa, ô, Geraldo. A vida não teria mérito, não é? Tudo seria dado de mão beijada. Não, Deus quer que nós evoluamos com os próprios méritos, com as próprias forças. E aí, o que acontece? Se você despreza tudo isso e antecipa o seu retorno à vida espiritual, essa energia não vai embora. E provavelmente o espírito fica ligado no corpo em decomposição. É horrível dentro do túmulo, não é? Mas o que é o seu bravo? Pior ainda se o corpo passa pela cremação, porque o espírito do desencarnado suicida vai sentir tudo aquilo em máxima potência. Então, nós temos a responsabilidade de alertar as pessoas, conhecendo esse fato, nós que convivemos em reuniões mediúnicas com espíritos desencarnados dessa condição, que no plano espiritual eles se encontram lamentando o ato infeliz, lamentando o tempo que desperdiçaram e que não volta mais, porque muitos deles, eles arrependem no momento em que pulam de um prédio, no momento em que estão diante da morte, aí já é tarde demais, já não tem como reconstituir o corpo, não é? Então, isso vai levar aí, o Chico dizia que um suicídio era impactante não somente para aquele que comete o suicídio, mas para toda a família, e que poderia, para se reajustar, né, para recolocar todo mundo de volta no trilho do bem, talvez 400 ou 500 anos. Então, é um atraso de 5 séculos. Nós queremos isso? Não. Porque muitas vezes aquele problema que está nos afligindo agora é justamente este problema que precisaríamos passar e que mais alguns dias, mais algumas semanas, mais alguns meses, nós iríamos vencer. E olha só, a gente está desperdiçando uma chance gloriosa de superar um grande obstáculo em troca de quê? Do desconhecido, de séculos, talvez, dezenas de anos de sofrimento e de reparações difíceis. Porque quando nós atentamos contra o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual também sofre as consequências do ato infeliz. Então, para reconstituir os corpos espirituais, nós vamos precisar de vidas com doenças de etiologia obscura, né? Como, por exemplo, todo tipo de demência, todo tipo de retardamento mental, ou, às vezes, paraplegias ou tetraplegias que nos acometem, pessoas que não conseguem se locomover, não conseguem também falar, não conseguem enxergar, ficam cegas, nascem surdas, não é? Porque muitas vezes atiraram no próprio ouvido e aquilo afetou os centros cerebrais e mentais da... O assassinato é suicídio, Geraldo? Não, o assassinato é outro crime que nós cometemos contra outras pessoas, mas que vai repercutir em nós no futuro também. E tem um acerto de conta? A pessoa pensa que não? Existe esse acerto? Existe, claro. É claro, porque quando você assassina uma pessoa,
E essa pessoa não morreu, morreu o corpo físico dela, não é? Ela vai se transformar, provavelmente, num espírito desencarnado, revoltado, e vai te perseguir, cobrando, Ai, então não isso é? existe, não é só coisa de novela, filme, Não é coisa né? de novela, não, isso existe. Ele vai se transformar num perseguidor espiritual, não é? O que Igual pra nós quem assistiu a espíritos, viagem, né? Já imaginou o que eu tô falando, que eu tô tentando falar essa aqui, né? novela A Viagem foi inspirada nos livros de André Luiz Não, de Chico Xavier, não é? mas Então, ali não tem nada a ver com isso. Ali foi uma coisa de vingança é, que o irmão entregou o outro pra polícia, ele não se conformou é. de jeito nenhum, né? Mas ele Mas também matou o esses outro. espíritos são os que nós chamamos de obsessores. E muitas vezes eles são os nossos credores. Uhum. São justamente aqueles a quem nós fizemos algum mal no passado próximo ou distante, em outras vidas. Que coisa incrível. Agora, para você, ô Geraldo, a gente. Eu preciso ter meu umbral? A pessoa tem que ter meu umbral? Temer, É. de ter Porque medo, eu acho assim, muita gente deve estar indo para o umbral, porque não tem lógica. Porque, por exemplo, o jeito mais fácil para a pessoa ir, por exemplo, é quem fuma, quem bebe. Principalmente quem o fuma e umbral, tirar a vida. começa, como dizia o Chico, começa na ponta do nosso nariz. Né? Ah, Todo pensamento ruim, vicioso, criminoso, todo pensamento desorientado, de revolta, de tristeza profunda, de ódio, de vingança, de inveja, de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Todos esses pensamentos vão criando ao redor de nós uma aura negativa. Essa aura negativa é o nosso umbral. E quando a gente desencarna, a gente vai se encontrar com essa própria aura, na sintonia de espíritos desencarnados, fora do corpo físico, que pensam e sentem como nós. Então, qual o jeito de combater isso? Buscar Jesus. Jesus é a nossa, é o caminho da nossa elevação, é a nossa reforma íntima, pela paciência, pela calma, pelo equilíbrio, pela ética, pela justiça, pelo amor, pela caridade, pelo perdão das ofensas. Porque quem faz isso, quem busca a verdade, quem ora, quem medita, quem procura elevar-se acima da mediocridade humana, ele está criando, ao contrário de uma aura umbralina, ele está criando uma atmosfera de paz e de luz para a qual ele poderá sim se transplantar depois da morte do corpo físico. para a gente encerrar aqui então a live, vou te fazer uma última pergunta aqui, que eu acho que isso é uma dúvida que muita gente tem, que até eu tenho. A morte por acidente, a pessoa vê? Igual vamos supor, acidente de avião, que acontece bastante. Olha, isso é muito relativo. Se for, por exemplo, no caso dos acidentes de avião, o espírito de André Luiz diz que ele não tinha autorização para nos relatar este episódio. Então, sinceramente, nós não sabemos. No caso de acidente de avião. O próprio André Luiz, escrevendo por Chico Xavier, diz que ele não tinha autorização da espiritualidade superior para nos É descrever muito cruel, a pancada é muito forte um no avião. acidente aéreo. Agora, os outros acidentes, o Chico recebeu vários e vários, vamos dizer, centenas, talvez milhares de cartas de espíritos que desencarnaram em acidentes de moto, acidentes de carro, de caminhão, de ônibus, por todo o Brasil. Né? Eu mesmo testemunhei isso durante 20 anos consecutivos em que participei das reuniões do Grupo Espírita da Prece de Uberaba, pelo menos uma vez no mês. Então, esses espíritos, a maioria deles, quando eles estavam numa condição de equilíbrio interior, quer dizer, o acidente não foi provocado por eles, não foi
resultado da sua imprudência no trânsito, né? Eles estavam ali num acontecimento que escapou-lhes ao controle, então, geralmente, esses espíritos acompanham, sim, a própria desencarnação com certa surpresa, mas, ao mesmo tempo, auxiliados de perto por mentores, guias espirituais, parentes já desencarnados, que os socorrem de imediato, fazendo com que a dor da separação seja amenizada, não é? Pela surpresa do reencontro com esses entes queridos do além. E muitas vezes médicos abnegados, enfermeiros e enfermeiras abnegadas do mundo espiritual estão ali para lhes oferecer a anestesia nesse processo desencarnatório, para que eles não sintam a dor do corpo físico em desarranjo. Essa é a maioria dos casos. Agora, quando o espírito se reconhece como culpado daquele acidente, que aquele acidente foi resultado da sua incúria, da sua perda de controle, ou quando ele estava, por exemplo, embriagado ou sob o efeito de drogas alucinógenas, não é? Em que a responsabilidade no trânsito lhe faltou, aí é considerado um suicídio indireto. E aí o espírito passa a sofrer mais, porque é aquela história, nós não vamos fugir desta frase de Jesus: a cada um será dado segundo as próprias obras. Aqui você foge, lá não, né? Exatamente. Diz, né? Então, se nós formos responsáveis seremos no além e faremos jus ao acolhimento, à proteção caridosa dos amigos espirituais. Agora, se formos irresponsáveis aqui na Terra, nós vamos enfrentar essa irresponsabilidade, encarando de frente a questão do choque desencarnatório de forma violenta e, por vezes, enfrentando, sim, muita dor, muita decepção e muita tristeza. Só mais uma coisinha aqui, ô Geraldo. Para você, no cemitério tem muito espírito preso ali? Ou muitas das vezes é conversa de pessoas, de gente que vai ali fazer pesquisa, não que liga existe, o Spirit Box, né? Você já ouviu falar, né? mas existe, isso é um fato, porque, infelizmente, a maioria das pessoas não se prepara para a morte, não se prepara para a vida espiritual aqui na Terra. Por isso que nós precisamos da religião, seja ela qual for. Porque o Chico me disse certa vez que nós todos, seres humanos na Terra, somos seres com alto grau de periculosidade. Mas a única força no mundo capaz de domar a nossa periculosidade chama-se religião, seja ela qual for, porque ela nos induz ao autocontrole, à responsabilidade de viver e também à ética nas nossas relações morais com os nossos semelhantes, nas relações familiares, profissionais, na vida pública, não é? Então, a religião é um freio que doma os nossos espíritos impenitentes para o bem. E se nós buscamos aqui na Terra o caminho reto do reto proceder, da concórdia, da paz, da justiça, do amor, da fraternidade, nós seremos libertados na hora da morte, da materialidade humana. Agora, caso contrário, e infelizmente a maioria dos seres humanos ainda está num degrau de muito materialismo, de muito apego à matéria, de apego aos bens terrenos, de apego a determinadas situações sensualistas e às vezes até indecorosas, né? Então, esses espíritos,
e tem aqueles outros, como nós já comentamos, os suicidas, os assassinos, os criminosos, eles não saem do corpo muito fácil, não. Eles ficam presos, sim, ao corpo e se lamentando muitas vezes, e é por isso que os cemitérios vão abrigar determinado número de fenômenos, de manifestações, que Só alguns... um exemplo que eu vou te dar aqui, que você lembra muito bem do Lázaro Barbosa, né? Que morreu com 38 tiros, né? Exato. Então, existem situações que muitos vão chamar de assombrosas, né? Mas que, na realidade, são fenômenos naturais de pessoas humanas que desencarnaram em péssimas condições morais e que enfrentam, além do corpo físico, o espelho da própria realidade. Isso não significa que elas não estejam estejam desamparadas, porque elas também estão amparadas, só que elas não conseguem ver o amparo, elas não conseguem se liberar desses liames mais fortes com a matéria, porque elas viveram aqui na Terra muito materializadas, muito sensualizadas, muito apegadas à matéria, né? E o Chico mesmo tinha costume, você que é de Uberaba, ele tinha costume de ir visitar o cemitério de Uberaba uma vez por semana, para conversar com esses espíritos, para doutriná-los, para consolá-los, convocá-los à responsabilidade da oração, né, para que eles pudessem ser levados mais além. Ok. Bom, pessoal, então, nós já tá passou aqui já de 1h30 já aqui, né? Então, Geraldo, quero agradecer muito a sua presença. Eu vou ver se eu marco uma live com você para a gente falar sobre as colônias espirituais. Eu vou ver aqui com depois o seu agendamento, como é que tá aqui, né? Nos próximos meses, né? Então, eu quero marcar assim, essa live com você aqui para a gente discutir sobre as colônias, né? Então, muito obrigado. Agora, seus Obrigado, créditos Euélio. finais. Fica com Deus. Um abraço em todos vocês aí de Uberaba. Então, boa noite aqui a todos, né? Mônica Morim, Francisco Rony, Transcomunicação Instrumental, Kênia Rimeires Papo, meu moderador, Coriolano Bahia Lima, né? Carla, Mila, então a todos, Vinícius Pacheco, e que vai aqui assistiu, e claro que vai assistir depois que a live vai ficar gravada aqui no canal. Boa noite a todos, até a próxima, valeu, muito obrigado. Encerrando. Falou, pessoal.